aqui no Facebook, Tá tá? tudo certo aí o microfone ou só o microfone de novo? Podemos começar? Só um minutinho. Obrigado pela luz. Você esqueci, né? Não. Você me lembrou umas 5 vezes nessa lista só? A lista de agradecimentos. Só está. Pode começar, Márcio. Pode começar, Márcio, se quiser. Então, podemos começar? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Nós queremos, em nome da nossa pequena equipe da Editora Armada, nós queremos agradecer a presença de todos vocês e principalmente a presença do Ricardo, que ele dispensa apresentações, né? Eu queria falar muito rapidamente mesmo sobre a ideia dos livros. Não vou falar da ideia desde o começo, porque também vocês vão dormir. Então nós vamos começar do primeiro livro dele, de 2017. Aqui é uma edição revista e ampliada, um pouquinho ampliada, rearranjada, nem é exatamente ampliada. Chama-se Impressões da Idade Média e tem na capa as 7 artes liberais. Depois, em seguida, em 2019, fizemos, no finalzinho de 2019, Visões da Idade Média, que não tem nada na capa, e o Ricardo não deixou. E aqui é só isso aqui é um A iluminado de um manuscrito do século XI, né, XII. É só um A iluminado isso aqui, muito bem trabalhado, é claro. Finalmente, Delírios da Idade Média, que tem a capa preta, que é muito mais bonita que a branca. Branca! Olha, tá vendo? Já recebemos palmas. Tem elementos de uma obra de Peter Bruegel, o Velho, aqui e na contracapa também. Foi um detalhe que nós pedimos para colocar, que foi um grande acerto do capista. Este capista não foi o mesmo das outras. O capista das outras e o diagramador é o nosso Rogério, que vai levantar a mão aí agora, esse aqui. Parabéns para o Rogério. Então, tudo veio num crescendo. A nossa ideia foi fazer alguma coisa que fosse selecionar artigos do Ricardo que fossem tudo dividido em arte, literatura, filosofia e história, mas que fosse num crescendo até chegar nisso aqui. Aí eu vou ficar eu estou aqui imaginando como é que seria o título de um 4º volume, mas isso vai ficar para depois. Eu agradeço pela presença de vocês, de todos os pré-compradores, dos compradores. Passo a palavra um pouquinho para o André e rapidão o André fala alguma coisa e passa para a estrela da noite. Gente, boa noite a todos. Reitero aí as palavras do Márcio, né, o contexto que ele colocou das obras. Só vou falar brevemente, porque obviamente vocês estão aqui para ouvir o Ricardo. Só primeiro uma curiosidade, vou revelar nosso grupo de WhatsApp, vou revelar o título do nosso grupo de WhatsApp para discutir as questões relacionadas a esse livro, era Delírios do Ricardo. O significado do trocadilho fica por conta disso. E na verdade, né, o que eu pensei em fazer é isso que o Márcio já fez, né, contextualizar um pouco dos livros. E eu queria falar, assim, obviamente vocês estão aqui porque vocês já conhecem o Ricardo, já o prestigiam, conhecem os volumes anteriores,
E a gente hoje, especialmente, não está aqui para falar de nada ideológico, político, estamos aqui para falar de coisas muito mais elevadas e importantes, mas valorizar o Ricardo, que a gente fala assim, de trabalho, de fazer as coisas, e eu sempre tenho martelado nessa tecla, que nós precisamos também de acadêmicos, né? Não, a gente não precisa só de gente que faz vídeo, de gente que faz meme na internet, não que essas pessoas não sejam necessárias ou que esse trabalho seja menor, mas assim, ele atua sobre um contexto e a gente precisa de pessoas acadêmicas. O que eu quero dizer com isso? Gente que tem rigor, que tem método, né, que estuda a fundo e minuciosamente as coisas, relacionadas ou não relacionadas ao universo da política, e a gente sabe como o Ricardo é minucioso, né, e cuidadoso nos seus textos, nas suas obras. Essa é ótima. De 2019, no Visões da Idade Média, finalizando o livro, o Ricardo falou assim para mim: você sabe que eu sou chato, né? Eu falei, não tinha nem percebido. Então vejam que rola uma competição interna. Não, porque o chato sou eu. Mas é basicamente isso, né? Então, obviamente, vocês estão aqui porque já valorizam o Ricardo, o trabalho do Ricardo, mas eu queria enfatizar esse aspecto, né? Faltam pessoas que sejam mais acadêmicas, que tenham essa visão mais rigorosa, e o Ricardo é um exemplo disso por excelência. Então, eu queria fazer basicamente esse destaque para passar a palavra para o Ricardo, ele evidentemente falar à vontade, falar o que ele julgar que tem que ser dito, mas eu queria lançar uma pergunta, Ricardo, para você abordar em algum momento. Qual que é o principal diferencial e a principal virtude do Delírios da Idade Média? Porque cada livro, embora eles tenham uma lógica interna e de organização parecida, obviamente que cada livro tem uma história própria. O que você diria que é diferente sobre o Delírios? Qual é a principal virtude do Delírios? Conte-nos mais sobre Delírios de Ricardo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Um grande prazer estar novamente em São Paulo. Eu sempre me surpreendo muito com a pujança da cidade. Parece que é outro país, de fato. E lembro sempre que uma vez me falaram que eu trabalhava muito, que eu parecia paulista. Apesar de ser carioca. Bom, a minha aventura com o Márcio e com o André e com a Editora Armada já começou há algum tempo, né? Eu queria, em primeiro lugar, explicar para vocês por que são artigos e não um livro inteiro, de cabo a rabo, contando a história da Idade Média, um pequeno resumo sobre a Idade Média. No mundo universitário, federal, nós somos incitados, nós professores, a produzir trabalhos de um fôlego mais curto, pois eles pontuam mais para a carreira acadêmica do que publicar de 2 em 2 anos um livro, né? Então, depois que eu ingressei no sistema federal, em 2000, eu me dediquei com afinco a fazer esse trabalho acadêmico, né? Na verdade, nunca me interessei por política. Tive uma aventura política há algum tempo, mas é um desvio de rota. Também nunca falei de política em sala de aula, né? Sempre achei o fim da picada o professor usar a sua cátedra para fazer discursos políticos. Já dá muito trabalho estudar história e depois filosofia, literatura, o caminho que eu percorri, né? História, literatura, filosofia e nos últimos 10 anos, artes. Eu tive problemas na carreira e acabei migrando, e isso foi maravilhoso, porque me deu uma visão mais abrangente dos processos históricos. Não fiquei restrito ao universo ipsis litteris da Idade Média do ponto de vista histórico. E resolvi montar com o Márcio esses livros, compondo 3 artigos em cada uma dessas sessões: história, literatura, filosofia e artes. E foi uma maravilha. Primeiro, impressões, já não lembro o ano, Márcio, 2017.
17. Primeiro Impressões. Aliás, é uma trilogia. Eu queria muito que tivesse numa caixinha, né? Assim como o Mediterrâneo do Fernando Brodel, vendido numa caixa. Muito, muito chique, né? Mas caríssimo. Fica sempre pequenininho, humilde. Iria ficar muito caro, mas é uma trilogia. Eu acho que a simbologia do número 3 é pública e notória, né? No nosso caso, Pai, Filho e Espírito Santo. E começamos com Impressões, o Visões. Impressões tem alguns trabalhos que renderam muita fama, entre aspas, né? Na internet. Depois, o Visões. Eu queria falar do Visões, já que você tocou nos 3 anjinhos, foi uma briga com o Márcio. Essa é a capa, porque eu não queria realmente nada escrito. E o Márcio não queria, fez até uma enquete na internet e acabou ganhando. E eu acho linda essa capa. Eu também acho, né? Mas até comercialmente é um pouquinho diferente. Mas... É um pouquinho. E chegamos aqui ao Delírios. Primeiro eu pensei na palavra, né, delírios. Já agora, em fim de carreira, literalmente, né, eu sou tecnicamente um idoso agora, eu estou cada vez menos convicto da possibilidade de nós conseguirmos uma construção histórica de um determinado assunto de uma maneira o mais próximo possível da realidade do que aconteceu. Embora, não obstante, o esforço de se tentar chegar a esse entendimento de algum acontecimento histórico continue presente no meu espírito. Eu fui formado com aquela crença que a história é uma ciência. E fui, à medida que o tempo foi passando, eu fui constatando essa dificuldade, não só pela formação do historiador, pela sua carga de leitura diferenciada, pela sua educação, pela sua origem familiar, mas pela própria circunstância do acesso aos documentos e a interpretação que esses documentos podem proporcionar, porque nós preenchemos lacunas. Os textos do passado, o passado, ele nos apresenta o que ele permitiu, o que ele quis deixar para nós. E são sempre lacunas. De modo que nós, dentro das possibilidades minimamente razoáveis do que os textos nos oferecem, nós tentamos preencher aquelas lacunas e construir uma narrativa minimamente fidedigna. Essa é a nossa aspiração. Mas o Delírios, a palavra Delírios entra porque, no final das contas, veja, estamos aqui em 2023 e, por exemplo, vou falar aqui, Afonso VIII de Castela, nas batalhas de Alarcos e Las Navas Mitológicas. Eu li algumas crônicas e muito diferentes para montar essa história. E cheguei a um fio condutor que foi um caso que o rei teve com uma moça judia. E uma das crônicas conta que ele foi corporalmente profanado e por isso ele perdeu a batalha primeiro. E depois ele é perdoado e ganha a segunda. Eu achei interessante, achei que seria um assunto, um fio condutor entre os dois momentos e montei aquela pequena história sobre a Reconquista, que é um tema, a guerra, né? O tema que eu comecei a estudar história no meu mestrado. Depois eu abandonei por causa do filósofo Ramon Llull, ou Raimundo Llull em português, que aliás está presente aqui na sessão de filosofia. Eu falei, não, eu vou dedicar aqui integralmente a sessão ao Ramon, porque fiquei vivendo com ele durante muitos anos, né? Desde 98 eu convivo com o Ramon, que é, nas palavras de um amigo, o professor Carlos Nogueira. Uma vez nós apresentamos trabalhos de filósofos em um congresso, ele com Tomás de Aquino, eu com o Ramon,
E ele me contou uma coisa muito engraçada. Ele disse, olha, o Ramon é um biruta. Ele usou uma expressão, biruta de aeroporto, que eu não conhecia essa expressão. Mas ninguém pode negar que ele era realmente católico. E eu estou há tantos anos convivendo com ele, lendo sobre a vida, lendo os textos de botânica, de mineralogia, de teologia, de história. E falei, vou dedicar nesse desfecho aqui uma sessão, toda a sessão de filosofia para o Ramon. O André me pergunta o que ele tem de diferente em relação aos outros. É difícil, né? Eu continuo fazendo a mesma coisa, tentando encontrar uma narrativa que seja simples. Eu fui educado a educação que eu recebi foi a seguinte: você precisa, ao estudar um assunto talvez complexo, na hora de explicar esse assunto, você tem que tentar fazer da maneira mais simples e clara possível, de modo que qualquer pessoa que nunca tenha lido sobre aquele determinado assunto entenda. Ou seja, a erudição, a discussão bibliográfica, os documentos de época que você leu para escrever aquilo, vão todos para as notas, para as famigeradas notas de rodapé. E o texto tem que ficar fluido e agradável. O Márcio fala sobre isso na primeira orelha. Aliás, além do texto do Márcio, que é uma novidade na trilogia, né? Trouxemos o Márcio dos bastidores para a capa, nós temos também a apresentação da professora Júlia Butinhar, que é uma acadêmica madrilenha e me deu a honra de escrever o prefácio. Eu fiz a tradução e pela primeira vez o Márcio me telefonou de São Paulo para falar assim: puxa, mas como ela escreve bem. Eu falei uns palavrõezinhos no meio, né? Mas assim, eu fiquei impressionado com o texto da mulher. É uma coisa assim. Ela já está aposentada, a Universidade Nacional de Educação à Distância lá de Madrid. É uma grande intelectual da área das letras e ela escreve. Eu fiz a tradução, difícil porque o texto, ela fala 4, 5 coisas numa mesma frase. É aquela tradição clássica, antiga, romana, do latim, né, com frases enormes, apostos enormes. E você tem que manter a concentração até a última palavra, aí você entende o todo. Então me deu um trabalho danado fazer a tradução e num nível poético, literário, muito bonito. E isso também foi um outro diferencial desse livro. É claro que eu gosto mais da capa branca. Eu pensei no box, né, a caixa branca, com todos os títulos brancos. O branco eu acho uma cor muito bonita, né? Branco. A luminosidade do branco. Uma vez eu escutei um sermão de um padre na Catedral de Palma de Maiorca. Vejam a coisa. O sermão do monge, aliás, o padre sentou, entrou um monge para fazer um sermão sobre a luz. O sermão era sobre a metafísica da luz. Um negócio assim, magnífico, né? No meio da missa, lotada. A catedral fica em frente à praia. E o branco é muito bonito, né? Além do que, ele destaca os delírios. Essas figuras monstruosas. Eu tive essa ideia e falei, puxa, vão todos detestar, porque são uns bichinhos bem feios na capa, né? Cada um mais delirante do que o outro. Mas Delírios é isso, é uma trilogia, é o encerramento de um ciclo. Na verdade, esse é o meu, se não me engano, o 27º livro, o terceiro pela Armada. Eu agradeço muito a Armada por ter tornado realidade palpável, de uma maneira tão bonita, um encarte com 60 e tantas, quantas páginas? 64 páginas coloridas, num ambiente hoje que nós vivemos no Brasil, as livrarias fechando, o número de leitores cada vez menor, um interesse cada vez maior pelo passado, pela história.
e não só pela história do nosso país, mas pela história da nossa formação ocidental, que no final das contas é o que a Idade Média nos conta, como nós somos o que somos, com as nossas qualidades e defeitos, a nossa cultura ocidental, há um desinteresse cada vez maior. Já há décadas eu acompanho isso na universidade, é uma coisa muito triste. E, então, a trilogia Idade Média, com delírios da Idade Média, é assim, eu considero, assim, espiritualmente falando, uma chave de ouro para a minha trajetória acadêmica, que teve esses percalços todos, né? Eu passei da história para a filosofia e depois, nos últimos 10 anos, para as artes, assim, por uma beleza, sempre com a literatura, com tradução de obras, permeando essa trajetória. Então, assim, é um coroamento. Eu estou muito feliz por vocês terem vindo aqui, disponibilizado um pouco do tempo para nós conversarmos sobre essas obras. Muito feliz e realizado com a capa branca. Com a capa branca. E espero que vocês gostem da leitura e possamos depois trocar algumas ideias. Eu sempre respondo a todos que me escrevem, né, porque dentro da universidade ninguém pergunta nada. Né? É uma terra arrasada, enquanto fora do campus, o mundo da internet, na minha vida, foi uma carta de alforria, porque o que eu recebo de retorno ao meu trabalho devido à internet é uma maravilha, e eu respondo a todos. Porque quando eu entro em sala de aula, ninguém pergunta, ninguém comenta, ninguém estuda, poucos. Né? Aqui o pessoal adora perguntar. Se der uma brechinha para abrir para pergunta, sei que vai eu ia dar falar. Eu ia falar exatamente isso. Eu queria que vocês me fizessem perguntas, nós trocássemos algumas ideias, porque depois eu volto para o front. Eu volto para o campo de batalha e não é muito interessante. Aqui não, Não, aqui, é uma maravilha. você está em casa. Eu só queria falar uma coisinha. Deixa eu só me despedir antes. Muito obrigado, gente. Só falar uma coisinha, a coisa de 4 anos, o Ricardo ficou muito chateado com alguma coisa que aconteceu, que eu nem me lembro mais o que era, e comentou comigo quando a gente estava finalizando este livro aqui. 2019. E eu falei, pô, era sobre isso, né? Eu falei, pô, olha, cachorro late, cachorro não canta ópera. Então, desse pessoal, vocês vão esperar isso mesmo. Não adianta. Então, agora, este pessoal é diametralmente oposto ao aquele lá. Então, gente, nós vamos abrir uns 15, 20 minutos para perguntas. Vamos. Façam perguntas alto para entrar. Não, pode. Podemos fazer perguntas sobre o tema do livro, sobre a Idade Média, tudo. Acho que o pessoal inteligente aí, acho que é hora de bom. Alguém vai começar sem vergonha? Posso começar. O assunto do branco me lembrou que a gente tem uma visão, né? Queria a sua opinião a respeito disso, professor. A gente tem uma opinião muito mudada do que era a Idade Média em relação às cores, né? Se retrata a Idade Média em filmes, em obras modernas, como algo escuro, algo cinza, e eu acredito que não era assim. Então gostaria que o professor falasse um pouco sobre esse assunto das cores. A imagem que o senso comum, o cinema, a televisão, etc., passa da Idade Média é essa, um tempo de ignorância, de escuridão, de trevas, né? E de falta de cultura. Tudo errado. É uma imagem que foi construída pelos renascentistas italianos, que venderam o peixe como a grande novidade e tal, e perdurou até o início do século XX, ou melhor dizendo,
até o século XIX, com os românticos e com a tradição francesa, que começou a redescobrir, e com os alemães também, né, a redescobrir aquele tempo tão longo que durou na história europeia. No início do século XX, com a Escola dos Annales na França, a leitura dos textos também trouxe uma outra visão totalmente diferente e, para minha sorte, são os medievalistas do mundo inteiro os grandes precursores dos novos temas, dos novos assuntos que são pesquisados, a história do vestuário, a história da alimentação, enfim, são muitos temas. A Idade Média é um tempo muito colorido. Todas as culturas tradicionais, antes da Revolução Industrial, antes do grande arranque tecnológico iniciado na Inglaterra, antes das cidades cinzentas, com poluição, com fuligem e tal, esses sim, tempos cinzentos, essas culturas são todas coloridas. Não preciso nem ir muito longe. Se nós observarmos qualquer festa rural no Brasil, as pessoas se vestem com roupas muito coloridas, né? Então, além desse colorido do vestuário, que na Idade Média se distinguiam os grupos sociais pela roupa, a roupa do professor, da cátedra, a roupa do bispo, enfim. É um tempo muito colorido, porque descobrem na tecnologia arquitetônica que as paredes podem ser recheadas de vitrais. Então, todas as esculturas eram pintadas, aliás, desde o mundo antigo, as esculturas eram pintadas. Foram os renascentistas que acreditavam que aquelas estátuas de mármore não tinham cor, mas eram todas pintadas e pintadas de um modo assim, de um modo muito, como falam no popular hoje, cheguei, com cores muito berrantes. Né? E os medievais mantiveram essa tradição das esculturas. As esculturas que estão do lado de fora das catedrais não têm mais cor por causa das intempéries, neve, chuva, etc. Mas algumas que foram esculpidas estão dentro de catedrais, ainda mantêm o que os técnicos chamam de vestígios de policromia, que são aqueles pequenos restos de cor. No livro eu falo isso. Então, é um tempo multicolorido. Ao contrário do que falam, por exemplo, os góticos, a moda dos góticos, todo mundo de preto, com aquelas botas pesadas e aquelas argolas e velas e tal. Não. O gótico, pelo contrário, é uma arte muito colorida e até demais, porque eles querem chamar a atenção do espectador, do crente que vai à missa, por exemplo, que se depara com aquelas pinturas todas nas paredes, com as esculturas todas coloridas, com os vitrais multicoloridos. Então, é uma arte muito chamativa e muito colorida. Inclusive, há um grande debate na Igreja Católica da época, de correntes que defendiam essa opulência, esse colorido da cerimônia da missa, e em contrapartida outra corrente que defendia a nudez completa, falta de cor de esculturas. Por exemplo, São Bernardo de Claraval acusa muitas igrejas de colocarem esculturas, muitas esculturas dentro, e o crente, ao invés de ouvir a pregação do padre, fica lá distraído olhando os dragões esculpidos, os macacos fazendo poses estapafúrdias e todos multicoloridos. Ele critica isso, ele acha que a missa deve ser de um lugar sem nada, para você prestar atenção na palavra do padre, na pregação do padre. E, por exemplo, uma outra ordem que não a de São Bernardo, esses não, eles dizem que a igreja é um pedaço do céu na terra, e por isso deve ter muito ouro, muitas pedras preciosas, com o brilho das pedras trazerem assim um instante de transe, de distanciamento do mundo. Então, é um período muito colorido. Os cavaleiros medievais, aquelas justas e torneios, eles com aquelas túnicas coloridas, com brasões, é tudo muito carnavalesco. E esse foi um dos motivos pelos quais também
os renascentistas considerarem aquelas imagens góticas muito carregadas, com muita gente na cena, com muita cor e tudo muito. Né? Então não, o período medieval do ponto de vista artístico é muito colorido e do ponto de vista cultural não precisa nem ir muito longe. Todas as universidades, aliás, a ideia de universidade é uma ideia medieval da Igreja Católica, que o Papa tinha que dar o selo de garantia que aquela era uma universidade de qualidade de ensino, e os estudantes de toda a Europa acorriam para Oxford, para Cambridge, Salamanca, para Toulouse, no sul da França, para Paris, para Sorbonne, para Roma, para fazer direito, medicina, todas as grandes universidades, inclusive muitas que ainda estão nos rankings internacionais nos primeiros lugares, são todas universidades medievais, com todas as cerimônias de colação de grau, defesa de tese, com banca de doutores para fazer arguição, tudo isso, inclusive o sistema também, que não é democrático, é consultivo. Estava falando agora há pouco antes, a eleição de um reitor, por exemplo, é uma consulta, não é uma eleição. Tem um grupo, o corpo docente, até terminologia medieval, o corpo discente. Então, os funcionários têm uma porcentagem de votos, os professores e os alunos outra porcentagem. Então, é escolhida uma lista tríplice e aquilo vai para o presidente da República, se ele concorda ou não com o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele tem, juridicamente, o poder de escolher isso. Isso é medieval. Defesa de tese, por exemplo. Recentemente, tive um colega que defendeu na Europa, e lá na Espanha ainda mantém a tradição do doutorando pagar o almoço de toda a banca. Os 5 doutores já têm que reservar o restaurante, a carta de vinhos, porque ele agora vai ser um primus inter pares, então ele tem que pagar um almoço suculento para toda a banca. Isso é medieval também. Em Coimbra, a queima da fitinha, da pulseira, a cidade toda para assistir. Uma cerimônia medieval. Então tem muita coisa da Idade Média, as monarquias, o sistema parlamentar, etc., que vem da Idade Média. As universidades, que eu gosto mais de lembrar porque é a minha seara, onde eu transito. A diferença é, na Idade Média, o professor que falasse uma bobagem podia ser mandado embora. E acontecia. Podia ser, inclusive, o caso mais famoso de Pedro Abelardo, que entra num debate com o seu professor e o derrota num debate dentro de sala, e ele toma o lugar do professor. O professor é mandado embora, se retira chateadíssimo. Né? Eu, por exemplo, posso falar a maior asneira em sala, que eu tenho meu emprego garantido até a morte. O meu emprego é vitalício. Então essa diferença também é interessante. E também as coisas ruins, né? Se um aluno, por exemplo, cometesse algum crime fora do campus, ele poderia se refugiar dentro da universidade, porque a polícia, por exemplo, a polícia de Paris, parisiense, da prefeitura, não poderia entrar no campus para prender o rapaz, porque as universidades tinham essa autonomia jurídica. Como acontece hoje também, né? Parece que só nos campos das federais só entra a Polícia Federal, alguma coisa do gênero. Enfim, os prós e os contras vêm todos lá da Idade Média. Né? Mas tem muitos prós. O que vendem Hollywood é uma maravilha. Aquele filme O Nome da Rosa, aquele filme O Nome da Rosa, é lindo o filme, maravilhoso, Sean Connery, né? Sensacional. Estão todos de cinza, tudo escuro. Invenção. Aquilo ali é para vender. Para vender. E é Humberto Eco que você cita várias vezes nos 3 livros. Sim. Humberto Eco, para finalizar a resposta, me deu um prazer danado, porque um dos livros tem um texto que muita gente já comentou, para que serve a história. Para que serve a história? Interrogação, para nada, reticências. Está em qual? Está no Visões? Está no Márcio, sabe mais que eu. Esse texto me deu um problema danado, né? Porque as pessoas não leram
e acharam que eu disse que a história não serve para nada. E eu ficava chateadíssimo, porque eu aprendi na minha velha gramática que as reticências podem ser usadas como uma ironia para dizer exatamente o contrário. E aí, quando eu li Humberto Eco falar, Humberto Eco diz isso, olha, tem uma coisa desagradável quando você tem que colocar reticências para o leitor entender a ironia. É o fim da picada. O Humberto Eco diz isso. Nossa, obrigado, que já tinha falecido. Obrigado. Aí eu coloquei, acrescentei no texto essa notinha do Humberto Eco, porque não sabem mais coisas básicas, né? Sujeito, verbo, predicado, né? Reticências, 2 pontos, exclamação, ponto e vírgula. Ninguém mais usa ponto e vírgula. Concordância. Crase. Então, assim, a Idade Média, Hollywood agora. Sábado eu quero me jogar na janela. Mais alguma pergunta? Tem? Eu. Pegando ainda sobre as cores, né? Já que a capa preta foi o Márcio que gostou e você a capa branca, e um representa a luz e outro as trevas, aquela coisa errônea e maliciosa que até hoje, né, perdura de a idade das trevas. Então acho que talvez inconscientemente o branco que você gosta da capa seja por causa disso, né? Desculpa. Mas assim, a capa preta ficou bem mais bonita. Ambas são bonitas. Mas a pergunta é assim, eu vejo meus colegas, inclusive, eu sou professora de artes do Fundamental, e professores de história que enfiam para os alunos essa questão de a idade das trevas, tem aquele preconceito, né? E como que pode ser tirado isso? Como que pode ser mudado isso tudo que foi colocado por tantos anos e décadas? Um conservador, como eu, por natureza, é uma pessoa muito pessimista. Porque nós constatamos a realidade e nós percebemos a dificuldade que o ser humano tem de transformar essa realidade ao seu bel prazer, a não ser em sistemas totalitários, com ditaduras. Então, o conservador constata a realidade, sofre e toma uma dose de uísque. E tenta viver da melhor maneira possível. O que eu posso dizer? O historiador nunca é bom para fazer previsões. Porque nós gostamos dos mortos. Em um dos textos, eu digo que nós somos... eu sou um voyeur. Eu gosto de olhar no olho da fechadura para defuntos. É uma coisa muito terrível. Eu me interesso pelos mortos. E quanto mais mortos, mais passado, mais distantes, melhor. Melhor. Até porque eu acho que quanto mais os séculos recuam, os nossos ânimos vão ficando menos esquentados. Nós vamos ficando mais... Embora eu veja na universidade que até em história antiga tem disputas políticas horríveis, de discursos horrorosos. Eu constatei isso depois. Mas, a princípio, quanto mais distante no tempo você está, as pessoas já morreram. Então, aquela sua proximidade já não é tão, já não te ferve tanto o sangue. Né? Então, eu acho que vai piorar a situação na educação. A educação, para mim, ela acabou já há algum tempo. Quando inventaram a aprovação automática, escolas recebendo verba para ter aprovado, quanto mais alunos aprovados, mais verba. Não sei se ainda existe isso hoje. Sim. Existe? Então, quando inventaram isso, quando inventaram que você não pode corrigir alunos, você não pode dizer que isso está certo, isso está errado, o conteúdo mesmo. Então, acabou. E nós estamos aqui navegando num caos da destruição, como um quadro do Peter Bruegel, a morte. Porque eu só vejo horror, eu convivo com doutores analfabetos. Nem fazer, nem gostar. Quando alunos falam isso, falam, ficar triste.
queima, a educação acabou. E nas humanidades é pior ainda. Porque como nós lidamos com o improvável, os paradoxos, as contradições, os seres humanos são problemáticos, tem muitas coisas, né? Então o imponderável é grande, não é como em ciências exatas, embora também na matemática já estão agora até colocando, sei lá, matemática africana, não sei. Matemática é matemática, não tem cor. 2 mais 2 não é 4 na África ou na Ásia. Só na música do Caetano, 2 mais 2 igual a 5, né? Então, não tem solução. E os meios de comunicação internacionais dá dinheiro falar que a Idade Média é uma idade. Você joga tudo de ruim para a Idade Média, porque ainda tem Igreja Católica. Quando eu vi que na filosofia ensinavam Platão sem a espiritualidade de Platão, por quê? Pega mal para os alunos de filosofia descobrirem que Platão defende que a alma é imortal. Né? Pega mal, porque isso é coisa de religioso. Então eles acharam um nicho que dá dinheiro, um nicho que tem um monte de coisas e não muda, não vai mudar, vai piorar. Vai piorar. Eu conto, Márcio, eu estou igual o Conde de Monte Cristo na prisão de Ife, contando os quadradinhos para aposentar. Você já viu a cena? Até chegar o Abade. O meu Abade é você. Então, assim, não, a situação é horrível, só vai piorar, não tem jeito. E assim, agora, isso também para um conservador, isso não impede que nós tentemos fazer da melhor maneira possível aquilo que nós estudamos. Eu faço a minha parte, da melhor maneira que eu posso, com toda a hostilidade, difamação, o pacote é grande. Mas eu faço, e não falo de política. Eu nunca gostei de política. Em Roma, quando Júlio César foi conquistar as Gálias, todo mundo sabia que ele foi lá para enriquecer, para ficar milionário. Política sempre foi o espaço. Eu sou como Sêneca. O Sêneca fala para o seu aluno: olha, se um dia eu ver que você, quando entra num lugar, todo mundo bate palma, eu vou começar a me preocupar. Porque para agradar o vulgo, você tem que se nivelar ao vulgo. Sêneca fala isso. Para você agradar a massa, você tem que ser como a massa. Tem que falar palavrão, tem que falar besteira, né? Tem que se comportar como a plebe ignara. Plebe é plebe. E a banda plebe de Rude. Então não tem jeito. Educação não é uma coisa. O Brasil não aprendeu ainda a amar a educação. O ambiente educacional é o pior ambiente para a educação. E se você falou ainda, o Brasil não aprendeu ainda, significa O que vai acontecer daqui a 500 anos? Bom, eu acho que nos próximos 50 só vai piorar. Mas eu acho. Eu gosto de pensar os mortos aqui. O Ramon lá fazia discurso para os muçulmanos, para tentar converter os muçulmanos. Foi para o norte da África, foi a já. Não converteu ninguém. Você falou de um aí. Não. Ramon não converteu ninguém, não. Com pelo menos um deles. Você vai achar um brasileiro? Ninguém. Ele queria provar que a Santíssima Trindade existe na realidade. É doido. Não, mas ele queria que os muçulmanos se convertessem, que os judeus se convertessem. Não converteu ninguém. Então, assim, o conservador sabe que isso aqui sempre foi uma miséria. O mundo sempre foi uma desgraça. Isso sim. Nós constatamos isso e tentamos fazer o melhor possível dentro das circunstâncias. Eu não consigo nem convencer a minha mulher. Não tem nada, eu não consigo convencer. Eu não tenho nem poder para convencer a minha mulher. Mas ela consegue se convencer. Marido nenhum tem. Professor, marido nenhum tem. Isso não existe. É muito difícil. Vamos convencer ela assim. Eu falo assim, realmente, né?
A pessoa, não, é verdade. E na educação, nossa. Isso está aqui na parte 3, filosofia. Ramon Llull foi o filósofo da tolerância na Idade Média, livro do Tártaro e do que seguiu o cristão. Esse eu quis escrever porque eu fui convidado lá para a Universidade do Laércio, fui convidado, e aí eu descobri que vendem uma imagem do Ramon aqui no Brasil como se fosse o precursor do diálogo interreligioso. É mentira. Ele não tinha nada de tolerante. Ele aceita dialogar, ele quer conversar, mas ele quer te convencer, ele quer te converter. Não é para bater papo pelo papo, como o diálogo interreligioso hoje. É para converter a fé católica. Então não tem nada de tolerante. O conceito de tolerância não existia na Idade Média. Não existia. Então, assim, a história é muito diferente do que nós achamos que ela foi, do que divulgam no mundo, e você sempre se surpreende. Essa é a graça. E a graça de estudar uma coisa que é diferente. Ela fala, para que você vai ensinar arte grega, arte romana, arte medieval? Pergunta, porque é diferente. A criancinha até se manifestou. Ensina. Não é a arte do bairro, nem da cidade, nem do país. É uma coisa diferente, poxa. Por que as crianças vão se interessar pelo Egito? O que tem a ver a realidade das pirâmides com o menino da favela? Eu escuto muito isso nas pedagogias. Exatamente porque é diferente que interessa. Você aprender o que você já sabe, não precisa de escola, nem de faculdade. Né? Você aprendeu algo diferente, original. Estou estudando lá, o Ramon, o Peter Bruegel, o erotismo nas esculturas das catedrais medievais, o triunfo da morte, o quadro, estudar o quadro. É o único momento que eu tenho que eu esqueço os problemas da nossa vida. A história tem essa coisa maravilhosa. Você esquece. Eu comecei a estudar as esculturas, aí encontrei um canadense que escreveu um livro e tem um capítulo sobre aquelas esculturas que eu achei interessante. Olha que legal, vou ter alguém para dialogar, mesmo que seja só espiritualmente. Porque quanto mais você estuda, você é menos interessante. Tem menos gente querendo conversar com você. A solidão é maior quanto mais você estuda, é natural. A pessoa vai conversar de futebol, do Palmeiras, do bate-papo do boteco, aí você vai conversar com um monte de gente. Agora, falar de esculturas em uma catedral do século XIII, entendeu? É diferente. Assim, são poucos, são vocês aqui. Mas são sempre poucos, de repente. Sempre foi todas as sempre. Mas essa que é a graça. É muito mais, para mim, é muito mais gracioso conversar com poucos do que com muitos. Conversar com uma multidão. Eu nunca fui na geral do Maracanã. Mentira. Nunca fui, jogava urina lá. Eu ficava na arquibancada. Eu já passei da fase do Rock in Rio, na lama lá para ver o. Aqui, ó, uma sala bonita. Quando eu falei assim na internet, olha, um lugar bonito, né? Davi, maravilha, puxa, né? Chama. Ainda há interesse, mas é pontual. E conseguimos, Márcio, um valor altíssimo para ser impresso. Eu falei, não vamos conseguir não. Fechando todas as livrarias, não tem mais livraria. E as livrarias que eu vejo agora viraram papelaria. Tem caneta, não tem mais livraria. Eu percorri os sebos no Rio, os livros maravilhosos. Não tem mais. Cada vez menos. Olha que gozado, né? Buenos Aires está naquela draga que eles estão. Buenos Aires ainda continua tendo um monte de sebos. Tem. Leem mais. Mesmo naquela draga que eles estão. Os hermanos leem mais. Sim, bem mais. Então, assim, resposta longa é a seguinte: vai piorar. Vamos tomar uma cerveja, tomar um vinho. Se piorar, vai. Ô, Ricardo. Opa. Então, a pergunta é bem direta.
de onde você tira o seu entusiasmo, considerando esse mar de lama que você está descrevendo, como é que você alimenta o seu entusiasmo diante do fato de que, enfim, tem que trabalhar, a aposentadoria não está no horizonte próximo. Uau. A primeira vez que eu sou da Unesp, né? A primeira vez que eu vi o Ricardo, eu pensei, assim, pela internet, duas coisas. Primeiro de que era ou de que fosse algum perfil falso, né? Interessante. Porque Não existe o Ricardo. Não, olha, eu sou de uma geração, eu peguei o final da educação tradicional e o início dessa desgraça socioconstrutivista, que eu costumo chamar de destrutivista. Eu peguei, literalmente, eu fui a primeira geração em que não houve aquele ano de admissão para entrar no segundo grau. Então a vaquinha já estava começando a ir para o brejo. Mas eu ainda tive professores das antigas, aquelas enciclopédias ambulantes que sabiam tudo de cabeça, umas aulas maravilhosas. Eu me encantei por história no segundo grau, no colégio Batista, chamado Batistão, lá do Rio. Estudei em escolas católicas, protestantes e tal, públicas também, eram ainda de razoável qualidade. Então, eu acho que fui vacinado contra esses modismos universitários, em que o aluno faz pesquisa que o professor manda, ou faz a pesquisa que o professor está fazendo, etc. Eu não sei de onde eu tiro. Eu nunca pensei nisso lá. Pergunta difícil. Eu nunca pensei nisso, porque eu gosto. E eu sei que esse gosto eu também conheço poucos. Porque normalmente o brasileiro médio faz uma faculdade para ter um diploma por algum motivo financeiro, profissional. Eu conto nos dedos da mão alunos que eu tive que estudavam por prazer. Eu passava um texto e o cara lia 3. A pessoa lia 3, 4. Conto nos dedos. Alunos interessados. A coisa pela coisa em si. O assunto pelo assunto. Né? O Hugo de São Vito tem aquela frase maravilhosa: não, lê alguma coisa. Se você não estiver fazendo nada, lê um livro. Você não vai perder nada, não. Poxa, todo conhecimento é interessante. Ele pode te ensinar alguma coisa. Século XII, o professor fala isso. Olha só, professor medieval, lê alguma coisa você vai aprender. Você vai fazendo nada, ler um livro. Né? Então, esse interesse, como é que você chamou? Esse entusiasmo, bom, durante um tempo eu tive para fugir do assédio que eu sofri na universidade. Eu me afundava no trabalho, porque toda semana era um negócio. Né? Colocavam, faziam miséria. E eu lá, eu falei, puxa, na outra encarnação acho que eu fui Gengis Khan, não é brincadeira. Aí quanto mais me infernizava, mais eu me afundava no trabalho. Foi isso durante um curto espaço de tempo. Mas normalmente os assuntos me interessam, né? Eu me interesso por música, por literatura, acho interessante, as coisas são interessantes. Sempre tem alguma coisa interessante para você aprender. Né? E mesmo esse pintor, Peter Bruegel, eu não conhecia, mas nunca parei para estudar e tal. Achei muito interessante o tema dos camponeses, pintar as festas dos camponeses, as danças camponesas. Aí um cara lá tocando, tá aí no delírio. Que bom que você pegou a capa branca, Márcio. Você pegou a capa branca. Então, assim, os camponeses dançando, um camponês com a gaita de foles, excitado, eroticamente excitado. Aí eu fui descobrir lá que a gaita de foles era considerada um instrumento com poderes excitantes. Tinha aquilo estranho. Ou então, uma flauta grega, que eu cito em outro livro, uma flauta de duas hastes, né? Eles achavam aquilo erótico. Aí eu procurei no YouTube, olha só,
totalmente louco, né? Fui procurar no YouTube o som da flauta. Um som horrível. E como é que os gregos achavam aquilo excitante? Um som estridente, sabe? Aí eu parei para... Aí fiquei uma meia hora ali pensando naquilo. Era uma coisa interessante. Para que serve? Para nada. Uma vez eu estava traduzindo uma novela do século XV. Linda! Me convidaram, a Universidade lá de Alicante me convidou para traduzir. Difícil. Escrita em catalão. Do século XV. Linda. A novela começa assim. Aí eu comecei a traduzir um negócio tão bonito. Me deu um trabalho, eu convidei o professor Armando para corrigir o meu português, porque eu achei que, puxa, para ficar no mesmo nível poético daquele texto, eu vou ter que ter um polimento, né, do português para ficar bacana e tal. Fiquei um ano acordando às 7 da manhã, das 7 às 8, todo dia. Todo dia. Aí minha mulher passou um dia na sala e falou assim, por que você está traduzindo isso? Sei, aí convidaram. Convidaram. É bonito, né? Achando bonito. Aí ela fez a pergunta igual a você, pergunta difícil. Quem é que vai ler? Minha mulher é prática. Aí eu parei para pensar. Uma novela escrita em 1470, contando a história de uma condessa de Milano, que se apaixona por uma criança e banca a educação da criança, espera o menino crescer para casar com ele. Novela bonita, né? E é o Guelfa. Mas depois que o Lula tirou a trema, ficou Guelfa. Não é mais linguiça, é linguiça. Aí ela perguntou para mim, quem é que vai ler? Não sei. Ninguém. Aí eu fiquei pensando, quem é que lê? Sei lá. Homero, Shakespeare, Dante, Camões, quem é que lê? Ninguém, quase ninguém, né? Ninguém. Aí eu fiquei meio assim, arrasado, está dando um trabalho danado, mas depois eles gostaram tanto que convidaram para dar palestras lá na Espanha sobre a novela, sobre a tradução. E eles acharam o máximo porque eu coloquei umas notinhas comparando com quando o escritor citava um personagem da mitologia, aí eu puxava a nota assim, olha, na pintura, Adonis recebeu muitas pinturas, uma pintura famosa é essa, a outra é essa, notinha, comparando a literatura com a arte, né? Aí o professor lá da Califórnia falou, puxa, ficou muito legal, você fez umas analogias com pintura, bacana. Nenhuma outra tradução da novela tem essas comparações. Vai ficar diferente. Aí foi publicado lá na Califórnia, em português. E esgotou. E eles não deixam publicar aqui, né? Eu assinei um contrato deles. Mas aí me convidaram para dar palestras, né? Aí fui com a esposa. Aí quando ela estava lá, nossa. Valeu essa novela. Valência. O que eu não consegui, eu fui músico 20 anos, eu fui músico profissional. O que eu não consegui na música, que era fazer excursão, tocar e tal, fiz com a novela do século XV. Aí ela falou, que lindo e tal. Falei, tá vendo? Serviu pra gente viajar um pouquinho. Mas não era por isso, o que eu quis dizer, não foi para viajar. Eu fiz porque é bonito, o texto é bonito. Quem é que vai ler? Não sei, ninguém, sei lá. Quem que fala isso, Nelson Rodrigues? Pior, quem não lê, pior. Paciência, não lê, pior para você que não leu. Eu li, achei lindo, o texto é lindo. E eu não posso divulgar aqui no Brasil o texto escrito. Né? Porque eu assinei um contrato com a editora lá da Califórnia. Que pena. E eles esgotou, nem republicaram, não sei se publicaram, não sei. Mas assim, é essa graça, entendeu, Lécio? Poxa, vou esquecer que o meu Fluminense pode perder semana que vem. Sei lá, vou esquecer. Esse honorário, você já foi nomeado. Vou esquecer os problemas do Brasil, linguiça sem trema,
Vou esquecer. Mas eu tenho que ser o chato aqui, né? Fala pro povo. Eu tenho que ser o chato aqui, dizer que, puxa, daqui a pouco nós vamos ter que fechar, vamos ter que encerrar, e ainda tem mais gente que chegou agora para conversar. Não, nem eu. Fora que eu preciso descer para fumar, mas isso é outra coisa. Eu só queria dizer, dar um recadinho. Eu trouxe os últimos exemplares do livro que nós fizemos em homenagem ao Olavo de Carvalho. Foi o primeiro livro, inclusive, feito em homenagem a ele, com 18 autores, e aqui tem fora o Ricardo, o André, tem o William ali no fundo e tem o Ulisses que está ali. Cadê o William? O William está ali. E o Ulisses aqui. E tem o Márcio. E tem eu, né? Que também fui o organizador do negócio. Mas então, tá lá, o livro está à disposição. Mas vamos encerrar então? Não, faz mais uma pergunta. Tem mais uma? Acho que vale. Deixa eu falar, ninguém vai embora não, todo mundo vai esperar para assinar o livro. O Márcio não tem esposa para mandar, mas tem a filha. Tá todo mundo se divertindo. Quem manda na editora é minha filha mesmo, então. Nossa, Então vamos lá, quem vai fazer pergunta? Maravilha. Eu queria saber a relação do Raimundo Lully com a matemática e a sua influência em filósofos mais contemporâneos, como Leibniz, que também é um matemático, né, além de filósofo. Olha o entusiasmo ali brilhando. Ele vai ficar até mais. Não, rapidinho. Na filosofia platônica, as únicas partes que eu não entendi até hoje, de repente, Sócrates começa a falar do triângulo, do losango, ele começa a falar de figuras geométricas, no meio de uma conversa sobre um assunto, sobre ética, sobre alguma coisa. Então ele faz umas analogias geométricas. O Ramon, ele, ao tentar provar que a Santíssima Trindade existe na realidade, ele também faz jogos matemáticos. Ele cria tabelas, e é por isso considerado hoje como se fosse não é o precursor, não, quando o santo daquele determinado assunto, o santo é o padroeiro da internet. É das possibilidades do Ramon. Mas é tudo muito doido. É muito doido. Ele usa tabelas e letras com combinações, múltiplas combinações, sempre com o mesmo discurso teológico. Então ele usa princípios geométrico-matematizantes para usar um argumento teológico que ele acha que ele vai converter judeus e muçulmanos sem recorrer à autoridade da Bíblia, e sem o muçulmano recorrer ao Alcorão, e sem o judeu recorrer à Torá. Ele acha que pode usar começar um diálogo com princípios abstratos em que todos concordem. É um ponto de partida não baseado na autoridade religiosa. E é claro, Leibniz, um monte de gente se entusiasmou, e ele não fez nenhum sucesso na Idade Média, no tempo dele. Ele começou a ser muito lido a partir do período de Elizabeth I, na Inglaterra, ou seja, no período moderno. Ele foi redescoberto, e essa loucura matematizante ele chegou a ser classificado como um filósofo ligado ao ocultismo, ou então a cabala, experimentos químicos, alquimia. Ele chegou a ser considerado um alquímico e tal, mas isso tudo é história. É tudo história. Mas, de fato, ele exerceu uma influência numa linha cronológica da filosofia posterior, pelo menos do século XVI ao XVIII. Ele teve até referência do Giordano Bruno, sim, né? Sim. Vários tinham obras dele, porque ele escreveu quase 2.000 obras. Esse é um louco. Quase 2.000 obras. Algumas cartas, outras livros com 1.000 páginas.
Então, assim, isso em 40 anos, dos 40 aos 80, mais ou menos. Então, assim, ele ficou frenético, achou que teve uma visão, disse ele ter uma visão do Cristo crucificado e resolveu converter o mundo. Ele queria escrever um livro mais importante que a Bíblia, para provar que o catolicismo não está certo. Assim, é muito... é italiano. Mas com aquele sangue assim, sabe? Inclusive acham que ele tinha esses estados psicológicos de depressão para euforia. Como é que chama isso hoje? Bipolar. Bipolar. A figura bipolar. Agora você imagina eu estudando isso durante 20 anos, a minha família olhando para mim. Meu filho uma vez falou, você sabe o aniversário do Ramon, não sabe o meu. Sei. Tá anotado, né? Tá anotado. 10 dias depois do Ramon. Professor, nós sabemos que quando nós vamos analisar uma história, existem as duas visões, uma da elite, outra da plebe. Se o senhor puder comentar brevemente o que as ideias circulavam na plebe, o que era mais forte na plebe, e o que era na Idade Média, tanto seus objetivos e delírio, e o que era que circulava bastante na elite. Porque o que chega pra gente mesmo é aquela visão hollywoodiana, né, da elite, do cavaleiro e tal. Mas o que chega, o que vivia na cultura, na atmosfera da plebe da Idade Média? Quase nada. Cultura escrita, nada. Aliás, como hoje. O que chega de cultura escrita, que nós chamávamos de alta cultura? Como eu estava falando de Dante, Camões. Nada. O povo conversa sexo, drogas e rock and roll. Sempre foi assim. Mesmo na atmosfera religiosa. Panis et circenses. Futebol, luta. Eu fiquei muito impressionado há alguns anos quando uma sobrinha da minha esposa começou a se interessar por luta livre. O cara dando cotovelada no outro. Esperava até 2 da manhã para assistir uma luta. Então, assim, a cultura popular, claro que tem inúmeras tradições na Idade Média. O paganismo persistiu durante muito tempo na cultura popular. Tá? Agora, a cultura letrada ela foi sendo transmitida lentamente dessas elites, por exemplo, novelas de cavalaria, o ciclo arturiano, as histórias dos cavaleiros da Távola Redonda. Isso era contado em festas nobres e isso ia lentamente, a educação mais formal foi se desenvolvendo. Assim como, por exemplo, o uso de garfo e faca, começa nas elites, nas festas principescas. Os medievais comiam com a mão, limpavam as mãos no pano da mesa, eram rudes, muito rudes. Isso, agora, não entre os estudiosos, aí é outro universo, o universo religioso, aí é outra coisa. Embora fossem também oriundos como você disse, das classes populares, né? Então não é rígido assim. Mas a cultura letrada, ler a Bíblia, ler os clássicos da antiguidade, isso acontecia, mas em grupos pequenos. Como hoje. O Brasil hoje é um país de analfabetos funcionais. Nós estamos nos últimos lugares de leitura. Eu publiquei recentemente, teve uma pesquisa, né? Foi feito um levantamento lá, penúltimo lugar. A pessoa não entende o que lê. Então o Brasil ainda não aprendeu a leitura. Né? As escolas ainda não, porque é um processo lentíssimo. Para surgirem as universidades no final do século XII, lá no início, na Idade Média, século V, demoraram séculos. Porque o processo da educação não é um processo como comer, dormir, não é natural. Não faz parte da natureza estudar. Isso é uma coisa, é uma centelha. Pessoa que gosta de estudar. No Brasil sofre bullying. Esse é o que sofre bullying na escola. Quem gosta de estudar. É o otário. É esse que sofre assédio. Quem faz sucesso é o esperto, é o que cola na prova, que não estuda nada, que divulga essas coisas. Então, mutatis mutandis é mesmo o gênero humano. A história é engraçada, é legal, porque mudam muitas coisas e muitas coisas permanecem as mesmas. E cabe ao historiador distinguir
as especificidades e não facilitar. Não, é isso, tem bad guy. Não é bem assim, é a coisa mais complexa. Por isso que dá trabalho. Tá? Tem mais um? Ricardo, você disse que os estudos estavam focados numa elite, que isso raramente escapava para as classes menos favorecidas. O que dizer então dos goliardos, que eram, entre aspas, fugitivos das universidades medievais e que iam lá para as tavernas e cantar aquelas coisas que eles aprendiam na universidade? Não era uma forma deles popularizarem aquele pouco que eles haviam aprendido nas universidades para o povão, já que eles estavam no meio do povão cantando aquelas coisas, inclusive coisas até engraçadas, né? Porque para o meu TCC eu estudei bastante músicas que os goliardos deixaram, Carmina Burana. Não é um meio do povão ter acesso a um pouco daquilo que era colocado e ensinado dentro das universidades? Os goliardos, poetas errantes, muitas vezes oriundos de ambientes religiosos ou universitários também. De fato, eles vão às tabernas, eles cantam, bebem, escrevem música, escrevem poesia enaltecendo a natureza. Coisas contra a igreja. Enaltecendo o amor, o sexo, a natureza, a primavera, né? Já chegaram a falar que eles compuseram uma cultura intermediária. Isso é uma discussão teórica, se houve uma cultura que permeasse os dois ambientes. Tudo é muito fluido, né? Como eu estava dizendo para o rapaz, você vai encontrar dezenas de exceções à regra. Né? Os próprios trovadores, para ficar, por exemplo, no ambiente nobre, nobres que escrevem poesia amorosa ou então contratam pessoas para deixarem registradas as melodias de modo ainda incipiente, eram ao mesmo tempo populares e nobres. Então, essas categorias sociais, elas são imagens, mas que na hora de você consultar os documentos, você tem que fazer uma abstração que aquilo é uma imagem. Por exemplo, a imagem que todo flamenguista é bárbaro. Tem, né? Tem gente... Corintiano é. Corintiano é. Todo corintiano é. Ô meu! É aquele jeito. Não é. Isso é uma imagem. É uma imagem. Mas vai lá não. Vai assistir jogo Itaquera. Essas imagens sociológicas, elas são apenas um referencial, o pontapé inicial para a pesquisa dos documentos. Tá? Porque na prática, o ser humano, o que o ser humano mais faz na história é não obedecer regras, ou não se sujeitar a imposições, ou imposições de classe, ou imposições da sua própria cultura. Basta falar, não faça isso que a pessoa vai fazer o contrário. É uma característica nossa. Então, a história tem essa graça. Nós temos as imagens, o senso comum, as categorias sociológicas, mas na hora de botar a mão na massa, eu sempre me surpreendo. Como, por exemplo, quando eu constatei lá numa carta da Heloísa para o Abelardo no século XII, que ele propõe casar com ela. Não, você casa comigo. Ele engravidou, a menina engravidou. Era professor dela, dava aulas particulares. Viraram amantes. Ela engravida, ela virgem com 14, ele virgem com 40. Aí ele propõe casar, vamos casar. Não, deixa que eu assumo. Eu li o livro, uma mulher no século XII falar isso. Não, deixa que eu me viro. Você continua como professor, porque ele ia perder o cargo de professor também. Não, continuamos amantes. Deixa que eu me viro.
eu quando li, eu falei, pô, a imagem da mulher medieval, sofredora, não sei o que lá. Naquele caso ali não bateu, ué. Aí você tem que ter o jogo de cintura para contar a história sem adulterar a informação, mesmo que digam que a carta não é verídica. Eu já vi um português dizendo isso numa das edições. Não, essas cartas são forjadas. O cara defendeu isso de tão assim diferentes, mas você tem que ter o jogo de cintura para... Tem que esquecer um pouco essas categorias. Isso é só o pontapé inicial para você fazer a pesquisa. Porque a graça é você ler o texto da época, a carta, se for um conjunto de cartas, um epistolário, se for uma crônica como a das batalhas do rei Afonso VIII, que está aqui no livro, se for um quadro, você olhar ali, como é que está representado o músico? Por que ele está ali? Por que tem a morte abraçando uma mulher ali, etc. Essa que é a graça. E não essas imagens, é só para o início, é só para o segundo grau, para o início da faculdade. Senão, não tem graça, assim não tem graça. E a história tem muita graça. Então, mais um? Dá mais um? Mais uma, vai. Mais uma. Professor, sabe... O pessoal agora já está ansioso aqui nos livros. Eu acho que dá pra gente fazer a última para fechar. Eu me intrometendo aqui, mas... Todo mundo lá já comprando. Deixa eu comprar. Vai falando. Professor, sabe quando o sujeito vem lá e fala hoje em dia que ele se considera um iluminista, e aí por causa disso ele se acha um iluminado, sabe? Durante as suas milhões de horas de estudo, teve algum momento que você viu aqui que começou essa distorção da imagem da Idade Média para chegar no bendito hoje e achar que iluminismo é lindo? Não, porque quando eu estudo, quando eu faço esses trabalhos, eu nunca estudo tomando como ponto de partida o meu presente para o passado. Eu sempre tento entender aquele passado naquele passado. Ou seja, o que veio depois, para mim, não tem o menor interesse. Eu tento me colocar ali, para não cometer o famoso pecado do anacronismo. Ou seja, não é o século XII a partir do XXI, embora eu esteja no XXI. Isso é uma maluquice. Mas é o século XII por um espectador do XXI que tenta se colocar no XII e contar a história do jeito que eles entendiam aquela história. Então eu nunca... Por exemplo, na minha defesa de doutorado, o professor Ronaldo Weiffer me perguntou: poxa, Ricardo, o tema que você escreveu aqui, que você terminou em 1310, fez muito sucesso 50 anos depois, por que você não alongou mais um pouquinho até chegar? Na hora eu fiquei, caramba, isso não está escrito, como é que eu vou responder? Mas eu parei para pensar rápido. Olha, professor, na hora que o Ramon tirou a pena do papel, eu parei. Na hora que ele parou, eu parei. O que veio depois, ele não viveu. Ele não sabe o que veio depois. Eu sei, mas ele não sabe. Ou o Afonso. Senão eu vou ter uma tendência de projetar naquele personagem o que eu acho, ou o que eu acredito, ou o que eu fui educado, enfim. Eu tento abstrair. Eu sei que é impossível. Eu sei que é uma maluquice. Mas esse esforço de se colocar naquele contexto que eu acho que é a graça. E que, para mim, me faz esquecer o presente. O Fernando Brodel tem uma frase maravilhosa disso. Não é interessante nós nos aventurarmos pelo passado e constatarmos que o presente é muito desinteressante? Como o presente é desinteressante? O Fernando Brodel fala isso. Como o presente é desinteressante. E como é legal nós viajarmos lá. O nosso presente é mais desinteressante ainda. Entende? A perspectiva é lá, como no livro do Alain de Liberat, pensar na Idade Média. Ele fez essa distinção, não é pensar a Idade Média, pensar
na Idade Média. É um título do livrinho dele maravilhoso. E isso é uma coisa que você exercita, isso é uma coisa que o Ricardo exercita. Eu coloquei aqui no texto de orelha do livro que nem todo mundo tem aquela fixação por ser compreendido. O Ricardo tem. Ele quer que você entenda os textos dele, então ele procura não deixar buraco nenhum, lacuna, não tem nada. Ele procura fechar qualquer possibilidade de... Bom, aqui o sujeito é capaz de não entender, ele mete uma nota, ele faz alguma observação, ele põe alguma coisa. A Débora está concordando, é assim, verdade. Né? Em todos os textos, não é assim só nesses aqui, Sim. Em todos os textos. E ele exige isso de quem estuda com ele também, que foi no meu caso. Todos os textos que estão aqui estão no site dele, só que aqui eles estão mais completos. Tem mais notas ainda. Então, eu queria... Bom, com esse... É um negócio assim, pouca gente é tão dedicado a fazer o leitor entender perfeitamente aquilo que ele está falando quanto o Ricardo. E de autores eu conheço bastante, né? Então, vamos dizer assim, muita gente eu conheço. Então, e muitos deles, mas muitos mesmo, são assim. Agora o Ricardo chega num ponto bastante, muito alto mesmo. Tá certo que... Bom, deixa pra lá, vai. Então, gente, obrigado. Não foi assim, isso é verdade mesmo. Vocês vão ler os textos do cara e vão ver, pô, é possível. Pessoal, só para organizar, os 3 livros do professor estão à venda aqui com a Ana. Ele vai assinar os livros aqui mesmo. E agradeço a todos por estarem aqui.